pessoal, aqui é Marta Eixo, você está na Energia Estelar. Eu sou o Manx e estamos aqui também com a Geisa. Né? Eu sou a Geisa. Já começa. E eu vou abrir a borracharia. E nessa energia, obviamente, quem só podia estar aqui é a nossa queridona Grace. Seja bem-vinda, Grace Dorta. Gente, que prazer estar aqui, enchendo a bancada de muitos ha-ha-has. Só podia começar assim o seu. Esse promete. A Grace, que ela é comunicadora aqui na Vibe, na Astral. Ela também comanda, né, a Batalha de Tarôs, onde ela foi... Gente, depois assiste lá no YouTube, que é muito engraçado. E a Grace, que é maravilhosa com café esotérico e os programas nas madrugadas e também nas leituras de tarô. Mas eu falei para ela que eu queria que ela falasse um pouquinho da yoga do riso, né? Porque é a característica dela, gente. Ela chega, o riso chega. Chega antes. É Não engraçado, né? Nem que for pra rir de desespero, parafraseando lá o Frejá, né? Quem ri de tudo é desespero, né? Tem aquela música. Mas, gente, no final das contas, a vida dela tá tão chata, né? Quando a gente olha para todas as coisas que estão acontecendo hoje em dia, a impressão que dá é que tem um convite pra gente se deprimir. E esse convite, ele acredito que foi mais intenso da pandemia para cá, tem sido, na realidade, mais intenso da pandemia para cá. E de lá para cá, eu me tornei uma estudiosa do riso. Uma risologista, vamos dizer assim, né? E por que não dizer que eu me tornei uma praticante disso com mais intenção, porque a gente fala muito de marketing de intenção nas redes sociais, né? Só que temos um baixo engajamento com a vida. Eu acho sensacional o ser humano vira e mexe, tá lá scrollando na telinha do celular, fritando a sua retina no notebook, mas ele não trabalha o engajamento, a aderência com os algoritmos da vida. Então, o riso, ele reconecta, ele ajuda a gente a recalibrar esse engajamento com o Wi-Fi, né? Eu falo que ele é o pluguinho lá com essas energias superiores para a gente poder desenrolar melhor a vida com um pouco mais de leveza, com mais expansão. Então, para mim, tem sido um aprendizado muito interessante. Porque é engraçado. Qual a primeira impressão que você teve de mim lá na recepção? Então, primeiro eu te vi, acho que de costas. Aí eu te vi quando a gente entrou aqui de frente. E aí eu acho que tem essa questão do carisma, né? Tem essa presença. Que é engraçado. Há uns 30 anos atrás, que eu tenho 47. Tá? Deixa pra lá. Uns 40, tá ótimo. Ai, gente. Mas uns 30 anos atrás, a primeira impressão que as pessoas tinham de mim era que eu era brava. Eu era fechada. Eu tinha até a ruga do bravinho aqui, assim, né? Porque eu vivia sisuda, assim, e tal. Mesmo com óculos de sol, porque eu usava também óculos de sol pra cima e pra baixo, pra tudo. Mas eu tava sempre com aquela cara amarrada. Aquela coisa de quem comeu e não gostou, né? E hoje, de repente, ter já essa impressão energética, né? Porque... pra mim, desde que eu te vi. Na hora que você entra, eu já vejo o riso chegando junto. Cara, é muito engraçado. O Maurício, às vezes, ele fala assim, ela é doidinha, mas ela é do bem e tal, não sei o quê, né? Eu falo sim, né, gente? Porque acho que a maior insanidade que a gente tem hoje em dia também é o não ser a gente mesmo. Sim. É ficar na dependência das máscaras em que a gente ocupa lugares, mas que muitas vezes deixam a nossa essência sufocada. Faz sentido? Uma pergunta antes, que a gente sempre faz a jornadinha do herói, né? Bora, gente. Bora fazer umas cutucadinhas assim lá do passado, né? Eita. Pra que isso? Sexta-feira, Sexta-feira, né? Se bem que vai pra segunda, gente, mas a gente tá gravando na sexta. Então tem tudo a ver com segunda-feira. Vamos falar da sua infância. Tô brincando.
Quer abrir a borracharia? Vou abrir a borracharia, vou falar. Quando você era pequena, você sentia parte da família com toda essa percepção? Ou você... Porque eu sempre acho que o médium, essa pessoa é um pouco autista, né? Porque ela olha assim ao redor e fala, nossa, eu não sei em que lugar que eu entro aqui, né? Então... Era engraçado, porque assim, ok, parte eu acho que eu até sentia, mas eu já sabia que tinha alguma coisa de diferente. Só que é aquela coisa, né? Criança ainda tem aquela coisa de não saber muito bem como verbalizar, e acredito que fruto da nossa geração, os pais também não sabiam muito bem como direcionar pensamentos, sentimentos, emoções. Ninguém tinha essa educação emocional e até mesmo espiritual, como a gente vê hoje em dia alguns lares trabalhando uma visão um pouco mais apurada. Eu mesmo, se eu tivesse escolhido gestar, hoje eu já olharia num macro diferente para uma criança concebida por mim, e eu procuro ter esse olhar, por exemplo, com as crianças pelas quais eu estou envolvida, meus sobrinhos, meus afilhados e tudo mais. Mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente, eu não sabia explicar o que era. Esse aspecto da mediunidade, ele veio muito cedo, foi tratado como terror noturno. Cheguei a tomar calmante infantil, porque eu acordava à noite vendo coisas, né? Era muito interessante toda a matriz energética que eu enxergava à noite. E aquilo parecia um pesadelo aos olhos dos meus pais, aos olhos da minha pediatra, tal. Tomei ali calmante infantil e, de repente, tudo que estava aflorando, porque eu também fazia leitura de aura e várias outras coisas, fez assim, puff, sumiu na fumacinha. E ficou adormecido muito, 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 muito tempo. Mas, obviamente, eu entendo que as engrenagens divinas, elas são perfeitas. Depois que passa, que a gente, né, dá aquela rebobinada no filme, puxa tudo de novo, a gente fala assim, cara, você é muito espertinho. Me enganou, né? Né, assim, é pegadinha, né, o glu-glu, não é. É perfeito. Porque lá atrás, dependendo de como a coisa continuasse expandindo, como já era muito expansiva, a possibilidade daquilo ser tratado talvez como uma esquizofrenia seria altíssima. Sim. Justamente por essa ausência de uma educação espiritual ampla, né? Então, eu falo, cara, que proteção, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade no dia a dia de agradecer até as coisas que dão errado. Na verdade, a gente sempre percebe que dá errado e só entende que deu certo depois de muito tempo. A GG tá aqui pra... Ela tá até com a pupila, né? Mas faz sentido, né, gente? Sim. Hoje eu procuro muito, de repente, quando perceber que alguma coisa saiu daquilo que eu tava planejando, eu procuro perceber, assim, tá, o que eu tenho que aprender com isso? Pra, de repente, não ficar tão refém do ego. Porque o ego, ele quer, porque birra e tal, né? Eu falo, não, mas tá, vamos lá, menos chilique e mais presença. Porque aí a gente consegue realmente entrar numa faixa interessante para calibrar, inclusive, nosso colapso de função de onda, se for parar para pensar, né, em mecânica quântica, parafrasear o tio Hélio Couto e tal, eu sou ressonante. Eu gosto muito de pegar e refletir. Então, nos meus momentos que eu tô conversando com os meus mentores, tal, que eu tenho reuniões diárias com os Divertidamente, com os, né, tal, com a turma toda, para poder organizar o rolê. Porque aí eu pego e falo assim, não, pera, eu já vivi praticamente, sou um pneu meia-vida. Já que é pra falar de borracharia, estamos aí nos 47, já sou um pneu meia-vida, quero viver ainda mais uns 53 para quebrar um recorde de linhagem, inclusive. Só que eu quero quebrar um recorde de linhagem com qualidade de vida e autonomia. Diferente dos meus avós, que chegaram a 85, 93 anos, quem chegou mais longe... sem essa autonomia, né? Sem uma qualidade, dependendo de outras pessoas, né?
É claro que a gente não consegue controlar absolutamente tudo dentro dos nossos aprendizados, mas o meu desejo é cuidar desse avatar para que ele, de repente, chegue lá bacana, né? Então, eu realmente sabia que tinha algo desencaixado, não sabia nominar, porque era coisa de criança mesmo. Essa coisa de tomar calmante e fazer pluft foi lá pelos 6 anos de idade, 7 anos de idade, ou seja, final do primeiro setênio. E aí a coisa toda, ela veio com os 2 pés no peito, arrebentando tudo, lá pelos meus 18, 19 anos. E aí, o que aconteceu com você que deu aquele despertar, assim? Cara, então, esse primeiro salto espiritual, vamos chamar assim, porque tem os saltos de crescimento, né? No decorrer do caminho, eu tinha muita dor de crescimento, era muito louco isso. E aí, esse salto espiritual, perto dos 20 anos, ele foi interessantíssimo, porque ele veio, ele durou, na realidade, entre 18 e 19, um pouquinho mais. Ele veio muito parecido com o filme Todo Poderoso, o primeiro. Sei. Que ele não conseguia se comunicar com aquele volume de pessoas que vinham pedir as coisas pra ele, né? E aí ele meteu tudo num Outlook, e aí os e-mails faziam... e ele... E eu pegava... Eu falei assim, Deus, isso não funciona. Se for pra fazer a mesma coisa que o Jim Carrey no filme, isso é realmente assim, não funciona. Eu preciso de algo mais interessante pra poder, de repente, atender esse volume absurdo de pessoas. Porque parecia uma mistura de show de Truman com Big Brother, né? Era full time, eu acordada, da hora que eu acordava até a hora de dormir, a galera, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, é só você que pode me ajudar, e não sei o quê, nananã. Eu falava assim, galera, quanto embuste, né? Porque você também, inclusive, não conseguia minerar o que era bom, o que era o obsessor, o que não sei o quê. Só tava a fila ali. Só tava aquela galera, parecia que eu tinha passado na frente do Morumbi, depois de um clássico, tipo, Parmeira e Corinthians lá, e a galera toda atrás de mim, assim, mas, o dia inteiro. E a minha energia vital fazendo igual videogame, assim, ó. Tava lá no mindinho já. Eu falei, gente, preciso subir a barrinha da vida, né, cara? Porque eu tava começando a ficar cinza. Sim, Eu falei, aonde que eu vou encontrar esse boost de energia no meio do caminho ali, além de água, comida? Porque não tá dando conta. E aí, eu sei que, cara, num desespero mesmo, porque a minha mãe, ela até tentou me arrastar pro catolicismo quando eu tinha uns 12. Ela, ai, filha, você precisa se aproximar mais de Deus. Eu, pra quê? Quem é esse? Ela, não, porque é importante ter uma fé, ficar próximo de algo maior. Por quê? Eu sempre fui essa pentelha dos porquê, né? A criança do porquê, isso, porque aquilo, porque não sei o que. Ela continuo sendo. Aí ela tomou esse truco na testa, né? Assim, porque ela não estava esperando que eu, de repente, chegasse toda cheia de opinião com praticamente 12 anos de idade. A minha irmã mais nova, né, ela já queria casar, ter filho. Ela já sabia qual era o vestido que ela ia usar. Ela casou com o tal do vestido que ela namorou por anos a fio. Fez catecismo junto com os coleguinhas de escola. Nem precisou fazer força. Ela falou assim, eu tô indo. Fulano, ciclano, beltrano, tô indo pra igreja todo final de semana fazer o catecismo. Vou me inscrever também, tá, mãe? Muito mais jovem do que eu, e ia, tal, né? Eu não, eu sempre fui topetuda. E aí, ela pegou e falou assim, não, mas, posso te inscrever? Eu falei, não. Falei, não. Aí ela, por quê, filha? Eu falei assim, pra fazer igual vocês fazem? Porque, né, assim, eu já fui em algumas missas com vocês, e eu vejo, vocês vão lá, vocês confessam pecado, consagram a hóstia, não lembro a ordem, tá, gente? Não me façam perguntas difíceis agora. Mas eu vejo vocês cumprindo esse roteiro de pegar, rezar, consagrar, tal. Primeiro degrau que vocês pisam pra fora da igreja, vocês voltam a fazer todas as mesmas coisas. E aí, no final de semana seguinte, é tudo igual. Não faz sentido pra mim. Se isso é se aproximar de Deus, eu acho que eu acredito em outra coisa. Mas eu peguei e falei assim, então, não.
Aí eu falei, ademais, eu não quero viver o risco de metamodelar Montecchio versus Capuleto, uma nova versão de Romeu e Julieta, caso eventualmente eu me apaixone por um menino evangélico ou qualquer coisa do tipo. Aí meus argumentos eram muito bons. A minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, não, então tá bom, se você mudar de ideia, você me avisa. Não, vou mudar. Já logo de cara, falei assim, mas qualquer coisa a gente conversa. E nesse sentido, iniciei uma busca, foi muito interessante, porque passou um tempo, eu comecei a frequentar a Seara Bendita, e nessa época do desespero, foi um lugar importante, mas era interessante, porque eu pisava lá, parava. Passava o portão, voltava. Falei, Estudou lá fora, esperando. Galera, eu não vou trazer minha cama pra cá. Falei, também não faz sentido eu pegar, abandonar minha vida, me internar dentro de um lugar que é uma bolha, que tá blindado ali. Falei, porque eu quero viver, eu gosto de viajar, gosto de fazer as coisas, quero beijar na boca. Gente, pelo amor de Deus, né? Você tá ali na casa dos 20 anos, hormônio tudo explodindo. E aquele monte de espelho. Eu falei assim, gente, imagina, né? Assim, eu lá tomando banho, lavando meu cabelo, de repente preciso de ajuda. Eu falei, sai daqui. Eu só queria tomar banho. Eu só queria tomar meu banho, dá licença, né? Trabalhando lá, fazendo minhas coisas no computador. Ai, você precisa me ajudar. Eu falei assim, não, não dá. Aí eu peguei um dia, eu sempre tive uma conexão muito forte com a lua. Como toda mulher, né, deveria, de repente, poderia, que essa coisa de tem que também eu não gosto muito, filha de Ansan, né, fala tem que nada, ficar louca, né, mas eu sempre tive essa conexão muito forte de contemplar essa energia da lua, tal, não sei o quê. Aí um dia de lua cheia, eu cheguei em casa cinza, com uma nítida percepção de que se alguma coisa culminante não acontecesse naquele dia, eu ia morrer. Peguei, tirei o sapato, coloquei minha bolsa no pé da cama. A lua tava estatelada, gigantona na janela do meu quarto. Eu encostei no batente, assim, da janela. E eu olhei pra lua e falei assim, cara, vou jogar um papo reto pra você. Porque todas as rezas que me ensinaram até agora, pra mim, parece coisa de papagaio de pirata. Não funciona. Você fica lá, emoção zero, né? Então eu vou jogar um papo real e eu quero que você me ajude a fazer essa ponte aí com o Todo-Poderoso. Não tá dando, não tô aguentando. Pelo amor de Deus, desliga. Desliga, porque senão eu vou morrer. Tem muita gente me pedindo ajuda, eu tenho uma natureza de ajudar, não tô conseguindo ajudar, tô me sentindo completamente incapaz e isso tá me matando. Aí, eu sempre também tive um senso de justiça muito apurado. E eu falei pra ela, não quero só pedir. Sobre essa luz que tá me iluminando aqui todo o quarto, inclusive hoje, porque tá tudo desligado, era só a luz da lua no quarto. Eu quero firmar um compromisso de que nessa ou em outra existência, quando for pra eu ter o acesso às ferramentas necessárias para apoiar todas as pessoas encarnadas, desencarnadas, não importa, mas dentro daquilo que se requer no momento, eu vou retomar meus dons. Galera, fechei a veneziana do quarto, deitei com a roupa do corpo, faleci. Que era uma exaustão, assim, que você falava assim, nossa, Sim. eu tava me arrastando já há meses, era coisa assim de, sei lá, porque foi intensificando. E é muita energia vital que você vai doando, né? Teve uns 6, 9 meses, assim, mais ou menos, não consigo precisar agora com exatidão, que a coisa, ela entrou num pico no insuportável. E aquele dia eu tava realmente, assim, nossa, e eu não podia falar com ninguém de casa. Meus irmãos vivos eram mais jovens, nós somos de uma família de 4 irmãos, menino, menina, menino, menina. Eu sou a mais velha dos vivos. Então, assim, esse canal de escuta, ainda considerando que a minha mãe tentou me arrastar pro catolicismo, meu pai sempre foi muito cético. E eles tinham um relacionamento bem bruto, né, assim. Então, eu não me sentia à vontade para, de repente, jogar um papo
que nem a gente tá conversando assim aqui agora, sem de repente me sentir julgada, sem de repente achar que eu ia plantar a Terceira Guerra Mundial dentro do meu próprio apartamento, sabe? Que aí era você ir pro exorcista. Pô, então, né? Assim, falei, cara, Levar pro exorcista é daqui lá, pro né? exorcista, pro CAPES, né? Sei lá, alguma coisa assim. Nesse sentido, podia de repente acontecer. E eu podia realmente colocar a minha vida a prêmio. E aí, bom, capotei. No dia seguinte, na hora que tava ainda com sucrilho no olho, né? Que você pega, tá lá tirando as remelas, acordando, tal, não sei o quê. O silêncio, ele fez até barulho. Porque eu já não sabia o que era. Silêncio pleno. Há muito tempo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu vi que pelos buraquinhos da veneziana já tava dia, tal. Eu peguei. Falei, nossa. Abri a janela, assim. Falei... Daquele dia em diante, galera, eu nunca mais rezei igual. Nunca mais rezei igual. Nem um Pai Nosso, né? Porque eu falo que oração sem emoção é igual a gente tentar transar sem tesão. Precisa desse tempero. E da intenção ali pura, verdadeira, né? Porque a hora que você rezou do âmago do seu ser, que a energia começou a movimentar, né? Ah, lógico, porque veio com verdade, veio genuíno, né? Não era algo que você pega, parece um locutor de jockey lá, de chavando um terço. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. A coisa, ela realmente, ela precisa ser entoada. E a entonação, ela vem com sentimento. E foi aí que eu comecei a falar assim, cara, o coração, ele é muito mal compreendido. Porque todo mundo mostra pra já fala, não, porque você precisa pensar melhor, tal, não sei o quê. Vem aquele meme da Nazaré, né? Fazendo todas aquelas fórmulas e tal. Aquela masturbação cerebral, fritando o neurônio. Falou, não, mas tudo que move a gente na vida com verdade vem do coração. Vem do coração. Então, eu falei, nossa, eu preciso ser mais justa com esse espaço. E pouco tempo depois de 10 anos, que ficou com tudo desligado, e foi muito louco, gente. Foi muito louco. Porque aí eu vivi 10 anos de sexo, drogas e rock and roll. Real. Aí eu tava me sentindo super free, né? No auge daquela... Eu falo que a casa dos 20 aos 30 anos, ela tem aquela arrogância do início da idade adulta. Uhum. Que a gente acha que a gente sabe tudo, né? E aí eu fui botar à prova todos os porquê não que meu pai me deu. Principalmente meu pai. Porque eu sempre tive embates homéricos com ele. De tipo, por que não? Por que não? Eu falo assim, pô, não subestima a minha inteligência, cara. Você passou, né? Você me educou bonitinho e tal. Tudo bem que eu dei trabalho, porque eu era topetuda. Eu sempre questionei. Mas eu queria ter um porquê. Uma contextualização do porquê não. Talvez eu tivesse sido diferente também com relação a esse topete todo. Mas aí eu fui colocar todos os porquês à prova. Nesses 10 anos que a coisa ficou adormecida. Aí abriu a borracharia. Abriu. Nossa, o bagulho foi muito louco. Mas acho que tem muita gente que tem esse período, né? Até pra ter certeza do que quer, né? Ou do que sente. Às vezes é importante. Pode falar um palavrão light? Pode? Ah, gente, é fazendo merda que você aduba a vida. Não é? Ah, não tem condições da gente saber o que é bom sem experimentar o ruim. Né? Mesma coisa, galera. Fala, eu não gosto de jiló. Comeu? Não, nunca comi. Então, desculpa, cara. Pra mim, tua opinião vale nada nesse momento. Enquanto você, de repente, não fizer um balão de ensaio com relação a isso, ok. É claro que isso não se aplica a ilícitos. Vamos lá, né? Mas pelo menos tem coisa sair, que, de repente, né, você viver. sabe que o negócio não é... Né? Assim, tem N estudos afirmando que não é legal por conta disso, daquilo outro. Aí, de repente, você ainda pega e fala assim, eu vou lá, vou testar. Tá. Não faz sentido também, né?
Mas, tudo bem, dentro de uma faixa de risco razoável, eu peguei praticamente todos os porquê nãos e fui tentar descobrir se tinham porque sim. E é interessante observar que tinham vários porque sim. E tem porque sim que eu tô descobrindo até hoje. Dentro da minha verdade. Que é aquela história da máscara, né? Então, a gente ganha a máscara e nem sabe que, na verdade, a gente não é aquela máscara. E aí você só descobre porque você coloca em questionamento, né? Assim, isso aqui sou eu, meu pai? Né? Não, isso aqui sou eu, isso aqui é meu pai. Mas você só faz quando você vivencia, né? Então, não tem como. Tanto que o segundo salto espiritual veio exatamente 10 anos depois dessa conversa lá com a Lua, fazendo a intermediação lá com The Mighty Might, né? Depois de um término do meu principal relacionamento, que me causou muita dor. E me causou muita dor porque eu já vinha percebendo, principalmente nos últimos 10 anos da relação, os padrões tóxicos de relacionamento do meu pai e da minha mãe, do pai dele e da mãe dele. E ora a gente era um, ora a gente era o outro. E eu também não sabia como resolver. E aquilo causou tanta dor no término, mas foi um cumprimento de karma tão também absoluto, que da mesma forma que ele apareceu na minha vida, ele também saiu da vida. A gente nunca mais se viu desde a última vez que a gente se falou e que terminou. Então, realmente concluiu. Encerrou o ciclo. Exatamente. E aí era um equinócio de primavera, com uma noite de lua cheia fabulosa. Eu entrei no meu quarto em prantos, novamente tirei meu sapato, coloquei a bolsa no pé da... Parecia, sabe? De novo, estou eu parei aqui e agora eu tô retornando Teve um daqui. recorte muito louco. Aí alguém fez uma edição doidona do filme da minha vida no meio desse processo. Aí eu voltei àquele ponto culminante, 10 anos mais experiente. E a lua tava lá. Aí eu eu terminei de arreganhar assim a janela, porque a luz era muito parecida. De novo, o bracinho ali. Já entendi. Cara, não deu 2 meses, tava na primeira classe de Reiki. Olha que maravilha. Me formei mestre com 33 anos. Minha mestre virou pra mim, nossa, Idade de Cristo, que coisa emblemática. E aí, vai virar terapeuta? Aí eu soltei um. Claro que não. Fiz tudo isso pra mim, pra eu entender o que eu tô fazendo aqui, juntar Lé com Cré. Agora que a coisa tá... Não vou ser terapeuta. Cuspi pra cima e caiu na testa. E tô aqui, né, gente? Eu fiquei pensando em tudo isso, né? Me identifico bastante com tudo que você falou de jornada, né? De etapas e de como o médium vai aprendendo a lidar com todas as informações, né? Que vêm e que às vezes a gente bloqueia, que a gente filtra, que a gente vai aprendendo. E aí tem toda essa... Às vezes as conversas com os mentores que vão orientando, né? Eu lembro que nesse momento que abriu um monte de vozes na minha cabeça, meu mentor falou, para, e assim, você vai ter que aprender a escutar as vozes de fora, mas chega uma hora que você vai escutar a voz de dentro para realmente entender para onde que você vai nesse barulho todo. E aí, eu fiquei pensando agora, né? Você comentou que você tem ali uma rotina de conversar com os mentores. Como é essa rotina e dentro do que giram essas conversas, assim, a relação com a vida, com a espiritualidade? Porque também estou numa fase que... você começa a conversar com os mentores, aí começam a vir os estelares e fala, nossa, agora eu vou para outra dimensão, vai abrir um portal. E aí, chega o mentor e fala, então, mas você está presente em cada momento da sua vida? Porque às vezes não é só conseguir fazer as coisas, mas por que você está fazendo, o como você está lidando com tudo, né? Então,
às vezes tem um pouco assim dessa expectativa, né, que o mentor vai te levar para um outro universo, e às vezes ele te traz a conversa é sobre como trazer o mentor para cá, né, para viver a vida espiritual na vida humana. E toda essa história que você contou fala muito disso, né? Porque se a gente tiver solo nos universos ali de luz, nunca daria para ter essas vivências humanas, esse aprendizado que você teve nesses 10 anos, né? E aí eu vou deixar você falar que eu tô falando muito. Ai, gente, não, mas vocês podem falar também, pelo amor dos deuses, Deus e todas, né, as entidades que estão aqui com a gente. Essa troca ela é muito rica, porque é claro que, por exemplo, quando eu vou plugar meu avatar para ele recarregar a bateria toda vez que a gente deita e dorme, eu me coloco muito a serviço das multidimensões e tal. Falo assim, ó, galera, beleza, tô aqui, sou um ser espiritual, tô plugado nesse bonequinho bonitinho e tal, não sei o quê. Mas, sei lá, se tiver que estudar, trabalhar, bora. Vamos fazer o que tem que fazer. Eu já quis ir embora daqui. Tiveram momentos na minha vida onde o vício, inclusive, de outras vidas, de pegar e desistir de tudo, ele era iminente. Porque era um vício mesmo, né? E eu já quis ir embora. Falei, não tá legal, tá insuportável. Não tava juntando essa coisa de senso de pertencimento. O clima todo ele é muito hostil. E eu não conseguia, já com algumas ferramentas que eu dispunha, me sentir uma verdadeira contribuição. Só que isso era muito egóico. Porque eu peguei e falei assim, não, pera, eu também fiz terapia, inclusive fui procurar uma terapeuta não tão convencional, mesmo dentro de uma linha psicanalítica interessante. Então, eu procurei uma psicanalista de uma linha xamânica, o meu tinha que ser sempre diferente. Então, a gente sempre fazia a consagração de rapé e a gente abria a parte psicanalítica na força. Olha, isso eu não conhecia que existia, hein? Rapaz, ela tá nesse livro aqui, ó. Ah, quero ver. Eu tenho orgulho, inclusive, de falar que é minha amiga. Tenho amigos muito legais aqui dentro. Então, eu vivi praticamente 10 anos de terapia em 10 meses com ela. Foi um baita de um avanço. Chega um determinado momento que a gente concatenou alta, juntas, né? Porque foi o momento que eu estava falando, inclusive, sobre transição de carreira. Eu vim de uma família de vendedores, continuo sendo vendedora, mas hoje eu trabalho toda essa visão de marketing associada a essa parte de saúde e bem-estar integral. Tanto que eu me tornei um hub de marketing wellness e ótimo. Eu acho incrível, porque hoje eu consigo realmente entender onde todas as pontas elas se somam. E essas reuniões diárias que eu tenho, tanto com os Divertidamente, quanto com a minha mentoria espiritual, elas não estão relacionadas à minha vida, o entorno da minha vida, a periferia da minha vida. Não, ela está totalmente focada em mim. Porque quando eu descobri por que era insuportável essa vida e eu cheguei a cogitar algumas vezes em desistir, era porque, na realidade, eu sou totalmente tarada por essa experiência, por todo esse aprendizado que eu tenho aqui. Aí eu peguei e falei assim, não, então, peraí. Então, eu tenho, já que é o extremo oposto daquilo que eu tava lá namorando, de repente, em abandonar, então eu vou honrar agora o meu plano reencarnatório, eu vou até o fim, mas eu também quero fazer a melhor experiência possível desse rolê. Então, todos os dias é um foco com relação a como eu posso ser melhor e promover uma melhor experiência de vida para mim. Ai, que egoísta! Aham. Começa com você, não é egoísmo, né? É diferente. É que as pessoas, elas distorcem. Tudo é dual. E tem agora esse aspecto das infinitas possibilidades nesse salto quântico que a gente está fazendo de transição planetária.
que muita gente, inclusive, não vai, de repente, nossa, conseguir acessar essa consciência assim tão rápido. E a nossa responsa nesse sentido é da gente operar pelo exemplo. Então, eu procuro me engajar comigo. Claro que eu tenho... Meu senso crítico, ele é muito alto. Mas eu também procuro dar uma baixadinha no sarrafo e ir dentro daquilo que eu consigo operacionalizar hoje. O que eu consigo hoje? Porque se depende da minha to-do list, cara, 24 horas é pouco. Para tudo que eu faço, é pouco. 48 horas seria pouco. Mas eu procuro pegar e falar assim, não, peraí, antes da to-do list, tem a minha to-be list. Então, quem eu tô sendo no rolê hoje, pra mim, no dia de hoje? Pra eu poder descobrir da tudo o que eu dou conta. O que é realmente urgente. Que se eu fizer, vai fazer uma grande diferença pra mim. E quão melhor for a minha experiência de vida. Aqui dentro, todo o entorno vai responder por ressonância. Sim, por isso que tem que começar por você, senão não adianta, né? Eu lembro de ir nos centros, já trabalhei em muitos centros de Umbanda, e aí todos os médiuns, todo mundo com a vida quebrada, e aí passando por assistência eu falava assim, gente, tudo bem, pode ser até um processo kármico, mas eu falo, que qualidade de energia essa pessoa está passando se ela não está bem? Uhum. E aí tá lá, não, filho, vai melhorar. Eles... melhorar o quê? Merda. Então, é a falta da coerência, né? Então, assim, você tem que também para ressoar uma coisa boa para as pessoas, né? E eu acho que começar por você é o mais importante, porque senão o outro vai estar bem e você só tá lá naquele lugar onde você alimenta o sofrimento, né? Que aí a pessoa não melhora e você também não melhora. Né? É que é muito bonito, muitas vezes a gente vai nas religiões e aí as pessoas vão e trazem trechos de alto impacto emocional para pegar você ali na vulnerabilidade e dar aquela torcidinha onde está doendo, né? Pega lá, crau. E aí tá, beleza, tá lá. Você é Deus em ação. Caraca, que da hora. Né? Aí você pega, você olha no espelho, você não consegue enxergar esse Deus em você. Tem muita gente que até hoje ainda fala que, não, porque eu sou temente a Deus. Eu falo, pô, quando você se olha no espelho, então, a partir do momento que você é Deus em ação, você tá dizendo que você tem medo da figura que você vê diante do espelho, aí a pessoa pega e fica assim. Como assim? Eu falo... Fala de novo, então, que você é temente a Deus, irmão. O professor Hélio Couto fala assim, não, porque é muito legal quando ele pega aqueles trechos que ele tá full pistola, inclusive, que a galera que vai pedir ressonância, que é casa, carro, apartamento, namorado, né? Sempre são os jargões dele. E a galera não consegue entender o básico com relação, peça ao reino de Deus que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Pô, se eu sou Deus em ação e eu tô tentando diariamente, com toda a minha equipe, inclusive meu aparato mental, né? O espiritual, mental, para poder fazer um emocional e materializar uma vida extraordinária para mim, cara, qual é a chance de eu não acessar o tudo mais que Deus pode me proporcionar a partir do momento que eu sou esse Deus em ação? Sabe? Não tem chance de dar errado. E mesmo que dê, eu vou ajustar a rota quantas vezes forem necessários. O Waze, ele não vira pra gente e aponta o dedo no nosso nariz falando, você errou! Eu fico pensando... Você é um porqueira! Você não presta pra nada! Isso não é você, seu miserável! Depende. O meu ex é a voz do Bob Esponja. Ai, meu Deus do céu. E ele fala, quando eu erro, passa um tempinho, ele fala, às vezes eu acho que eu e você temos o mesmo cérebro. Eu falo, me identifico, Bob Esponja. Mas se for considerar a voz tradicional, ela pega, vira, você errou, recalculando a rota. Às vezes tem aquele período refratário do recálculo.
durante o Mercúrio retrógrado, às Mercúrio vezes é maior. retrógrado. Mas brincadeiras à parte, é muito isso. A gente sempre tem a oportunidade de recalcular. Parece um videogame mesmo. Você vai reviver aquela bendita fase até você resolver o enigma. E olha que eu sou uma boa solucionadora de enigma. Esse meu ex-namorado do ponto culminante lá atrás, ele adorava o Kratos, né? God of War. Exatamente, ele adorava The God of War. E aí, muitas vezes, ele ficava... Eu pegava... Eu falava assim, amor, posso ficar do teu lado? Eu pegava e ficava fazendo minhas unhas do lado dele, assim, né, tal. E eu só, de vez em quando, dava aquela... E, ele começava a suar frio. Nossa, não tô conseguindo sair e tal. Caramba, onde que tá? Não sei o quê. E eu só de vez em quando, naquela sapeada de olhar assim, de vez em quando entre uma cutícula e outra, eu falo assim, você já tentou tal coisa? Aí ele, não, mas nada a ver isso que você tá falando. Eu falei assim, tenta. Mano, ele ia lá, fazia o bagulho, de repente fazia. Ele falou assim, cara, mas você tá fazendo tua unha aí do lado. Eu falei assim, mas eu tô observando os detalhes. E a yoga do riso, quando que chegou pra você? Cara, então, pois é, né? Eu sempre tive esse riso frouxo. Durante a pandemia, eu via nas incontáveis salas de meditação online, que não só eu, muita gente facilitou durante a pandemia, salinhas no Zoom, no Meet, no Teams, aberta com a galera com cara de choro. É diferente, hoje eu tô com cara de mal dormida, né? Enfim, confesso, de vez em quando eu dou uma rateada na curva nesse sentido também, gente. Normal. Carne e osso, falhas, defeitos, milhões. Não quero ser guru de ninguém, não. E aí, eu abria, via a galera com as câmeras abertas, cara, com olho vermelho, com cara de que, sabe, tinha uma caixa de Kleenex e vários papeizinhos do lado. Porque era muita emoção rolando. Eu perdi um vizinho de andar. Quase perdi o porteiro. Porteiro não, mentira, o zelador. Perdi o pai de uma amiga minha, que era um grande maestro, que eu tinha como step grandpa. Um outro amigo meu perdeu os pais com diferença de uma semana. Meu Deus. Os dois. Essa fase foi bem, sabe, pesada. A gente perdeu muita gente querida durante esses longos anos que a gente se iludiu achando que seriam semanas, meses inicialmente. E foi tenebroso. E aí eu peguei e falei assim, gente, não dá. Tudo bem que o caminho, ele é para dentro, mas as pessoas, elas estavam tão para dentro num momento tão insuportável de se viver coletivamente, isoladas, porque eu também tinha medo de matar meus pais. Eu falei assim, eu atendi em casa, né? Eu falei, como que eu vou atender em casa? Eu quase fiquei sem casa, porque eu fiquei os 3 primeiros meses da pandemia, eu não ganhei R$1. Morando de aluguel, né? Então, foi um período muito doido. Só que eu peguei e falei assim, não, eu preciso fazer do limão limonada, mojito, sei lá, alguma coisa, para trazer um acalanto para essas pessoas nesse momento. E, como sempre, né, eu peguei e falei assim, bom, tá, qual é o antídoto do choro? Eu falei, é o riso. Então, beleza, eu vou começar a fazer risoterapia com a galera, porque eu já tinha assistido Pat Adams e várias outras coisas. Eu falei, eu vou trazer alguma coisa nesse sentido, muito intuitivamente falando. E, enquanto isso, eu fui no pai Google e meti lá, falei, risoterapia. E cheguei no Yoga do Riso, pelo principal embaixador do Yoga do Riso no Brasil, um dos principais, na realidade, né? Que tem outros queridões também, que hoje são amigos, fazem parte da rede de contato. Mas cheguei no Sandro Lobo. E, cara, pra variar, topetuda, meti um DM pra ele no Instagram. Falei, bicho, eu já tô aplicando essa parada sem saber fazer direito, porque tá insuportável ver a galera se acabando de chorar na internet. E eu quero fazer como que faz. Aí ele pegou e mandou o link do curso dele e comecei. E assim,
Não me pergunte com que dinheiro, porque as coisas elas começaram a acontecer e foram me levando, tanto que eu fui fazer minha formação de professora de yoga do riso em Blumenau, ainda em franca pandemia, todo mundo fazendo teste para poder pegar o busão, para poder chegar lá em Blumenau e ficar uma semana junto lá, dando gargalhada. Tanto que eu fiquei em êxtase meses ainda depois desse retiro, foi animal. Então, eu comecei como outsider e me tornei uma grande pesquisadora. E assim, eu sou apaixonada pelo método, né? Ele, inclusive, hoje facilita toda essa comunicação espiritual. Porque se a energia da alegria, na realidade, ela consegue superar a energia do amor em aproximadamente 50 Hz na escala de Hawking, seria doideira da minha parte, né? Por mais doidinha que eu realmente seja, continuar vibrando na culpa, no medo, né? No julgamento, numa série de coisas. Se eu quero promover uma vida mais interessante para mim, dentro dessa expansão. Então, não, vamos rir, vamos curtir, né? Teve muita gente que me zoou, falou assim, você vai ficar, rir até de desespero. Se precisar... A gente sabe, né, até o efeito do humor para as pessoas, né? Você pega hoje mais no YouTube ou no Instagram, os humoristas, tem muita gente que fala, eu estava em depressão e melhorou. Então, tem um aspecto importante, por isso que eu achei muito legal quando você fala desse movimento, porque tem uma importância até, assim, das pessoas falar, mas eu preciso esperar que alguma coisa boa aconteça fora. Não, é ao contrário, você tem que encontrar isso dentro de você. Exato. Né? E você não está esperando que fora seja perfeitamente para você ter essa sensação de felicidade interna. Né? Então, quando o Buda fala das questões ligadas aos sofrimentos humanos, é muito esse lugar da gente sair desse ponto que a gente procura a alegria fora. E aí você busca a alegria dentro. E eu acho isso fantástico. E aí tem muita gente que fala, mas então o que eu faço? Falei, você vai ter que achar o jeito de achar alegria dentro de você. Não, e o criador do método, ele é um médico de família, muito parecido com essa medicina de família que a gente tem no SUS aqui no Brasil, que é o Dr. Madan Kataria. E ele é casado com uma professora de yoga. Um matching muito bom, né? Então, ele ao lado de Madhuri, ele como médico já sabia dos efeitos científicos da energia da alegria no corpo humano. Para melhora da imunidade, de oxigenação celular, um melhor rendimento cerebral, né? Que, obviamente, quando a gente começa a rir, é muito difícil que a pessoa precisa estar num dia muito ruim mesmo para, de repente, ela nem dar aquele sorrisinho de... né? Porque o riso, ele conecta. O riso, ele conecta, né? Então, ele automaticamente promove benefícios que extrapolam o ser que ri. Então, ele foi muito safo nesse sentido. Só que ele precisava ir além, porque ele tinha fundado um clube do riso numa praça de Mumbai com 5 pessoas. A ideia era ir para lá contar piadas para colher os benefícios da gargalhada. Tá bom. Só que a piada, ela tem um problema. Vários, na realidade, né? Que até a gente vê quais são as problematizações das piadas, de algumas piadas hoje em dia, que é com relação à misoginia, racismo, uma série de coisas. E, às vezes, o Clube do Riso, ele tinha crescido tanto, só que, ao mesmo tempo, ele começou a ter uma alta evasão por conta de pessoas que muitas vezes saíam magoadas por conta de algumas piadas que eram feitas. Aí ele falou, não, então eu preciso criar um método que seja isento. Aí ele pegou e falou assim, bom, tá, eu vou pegar os pranayamas mais simples do yoga tradicional. Pranayama, para quem não sabe, apertando a tecla SAP, são os exercícios de respiração do yoga tradicional. E vou criar exercícios do riso, inclusive para poder trabalhar essa ludicidade no adulto que se perdeu. Porque uma criança está explorando a vida, ela ri de absolutamente tudo quando ela está contemplando e explorando.
são mais de 300 risadas por dia dada por uma criança. E o adulto, quando consegue chegar a 10% disso, ele já é muito, né? Então, a gente é muito dependente de fatores externos para rir. Quando, na realidade, a gente pode criar a gargalhada sem um motivo específico. Eu falo que é a alegria de dentro, né? Então, e você vê quando você vai para Tailândia, para esses países que eles não são tão desenvolvidos fisicamente, porque você vai para o Japão, o pessoal tem lá, é feliz. Mas você pega esses povos ali daquela região, aí você fala, gente, essa pessoa não tem nada, mas ela tá tão feliz, porque é uma coisa muito genuína que está dentro dela, ela não está esperando fora. Né? E às vezes é o nosso desafio de conseguir chegar nesse lugar, né? De não esperar que nada de fora aconteça para você estar trazendo essa alegria de dentro, né? A gente volta no to-be list versus to-do list, porque as pessoas elas estão atrás de tudo aquilo que elas podem ter. Um copo, um livro, o melhor celular, o carro mais não sei o que lá. Tá. E o ser? Porque se o ser tiver vazio, ele não conquista o ter. Então, primeiro o ser, depois o ter. A minha agenda, ela fala primeiro do ser, depois do ter. Tudo que é pertinente, a Grace vem em primeiro lugar. Depois sobre as coisas que eu faço. Doeu, inclusive, fazer toda essa mudança na minha agenda. Veio também depois de um processo terapêutico muito contributivo. E hoje eu uso, inclusive, essa parte numa das minhas palestras, né? Que é o Mindfulness e a Produtividade Saudável. Mas o Yoga do Riso, ele é fantástico, porque ele traz uma autonomia que faz com que a gente caia em si de falar assim, cara, então não tem uma latinha de gargalhada na prateleira do supermercado ou no Mercado Livre. Não tem. Então, eu vou precisar fabricar essa gargalhada para não depender de teatro, de cinema, de piada, de qualquer outra coisa. Então, tem um jargão em inglês que fala fake it till you make it, que a gente usa muito no yoga do riso, que é o finge até que atinge. Mas você tá me ensinando a ser falso. Ou por um meio maior? Não compensa? Tem um monte de gente que por métodos totalmente ilícitos faz um monte de coisa, você tá de algo totalmente teu, é da tua natureza humana, você não vai usar, inclusive para poder se beneficiar disso para coisas maiores e melhores na sua vida? Isso é insanidade. Então, hoje eu procuro me divertir muito com as coisas que eu faço, mesmo quando dá errado. Porque se eu estou oxigenando bem o meu cérebro, estou aumentando minha imunidade, isso faz com que eu tenha raciocínios mais rápidos e interessantes sobre possibilidades. Isso me faz mais resiliente. Tanto que é uma das características que quando o pessoal fala assim, me descreve aí como que você me acha, né? Pra quem me conhece bastante, não, você é muito resiliente, você é vanguardista, não sei o que, ela fala, pô, que legal. Ter essa veia criativa e resiliente tão proeminente para as pessoas que me conhecem bem. Porque é sinal que eu estou trabalhando bem a técnica no meu dia a dia. Uhum. E colocando de fato, né? Né? Da mesma forma que o Reiki, lá atrás, ele me ajudou a manifestar essa minha primeira coautoria no Novo Ser Humano, o Yoga do Riso está me trazendo para minha segunda coautoria, que vai ser o Felicidade mais Longevidade. Também em parceria com a Cláudia Cardillo, que também é comunicadora aqui da rádio, né? Então, esse livro, inclusive, me abriu portas que eu jamais imaginaria. Eu fui palestrar falando sobre gestão do humor no 3º maior congresso de estresse e qualidade de vida do mundo, ano passado, em Porto Alegre. Olha. Grace, você tem um exercício para deixar para os nossos ouvintes? Eu tenho um que eu adoro. A gente pede palhinha. Não, tá ótimo. Vamos rir, né, gente? Principalmente o nosso amigo Gru, o Doni.
Ele tá quietinho ali na técnica, só de olho, cada mergulho é um flash. Eu gosto muito do riso do fio mental. Gosto de todos, na realidade. Mas é muito legal, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa fechar um circuito onde o autocuidado leva ao autoconhecimento e o autoconhecimento promove relações mais saudáveis, né? Da mesma forma que eu falo que se colocassem amor na nossa bandeira, nós seríamos a nação que a gente nasceu para ser, que a gente já é e que a gente só não se apoderou disso ainda, né? Porque o autocuidado, ele forja o amor. O autoconhecimento, ele forja o progresso. A ordem, né? Desculpa. E a soma desses dois leva ao progresso. Amor, ordem e progresso. Nunca inverta a ordem. Aqui, os fatores, quando eles mudam de ordem, bagunça, né? Então, nesse sentido, a gente precisa respeitar essa escadinha. E o yoga do riso, ele ajuda muito a gente não parecer... não dar voz pro nosso sabotador quando a gente tá falando que se ama na frente do espelho. Que ele vem e ele fala, você é uma fraude, seu mentiroso, né? E aí, de manhã, eu sou da turma, eu tô 47, já falei, né? Então, muitas vezes eu não preciso nem de despertador. Quem me desperta são as minhas necessidades fisiológicas. Principalmente de final de semana, que é a base do dormir até acordar. Deu vontade de fazer xixi e cocô, eu levanto. Então, eu respeito muito o meu circuito circadiano. Então, eu acordo, vou fazer xixi e cocô, lavo as mãos. E aí, normalmente, é aquela rotina. Raspa a língua, escova os dentes, faz skincare, né? E o fio mental, ele ajuda, inclusive, a gente não passa o fio dental para não acumular placa bacteriana entre os dentes. Uhum. O fio mental é para a gente não acumular quinquilharia nas dobrinhas do nosso cérebro. Ah, isso é bom, hein? Então, vamos pegar um potinho parecido com o do fio dental? Uhum. Vamos pegar um potinho invisível. A gente vai abrir o potinho. Aí a gente vai puxar 1 metro de fio. Beleza? Aí agora a gente põe aqui, ó. Um lado. Aí, puxa aqui do outro lado. Dá até um tiro lá dentro, né? É isso. Aí agora a gente vai pegar em 3, 2, 1, a gente vai soltar nosso melhor ha-ha-ha. 3, 2, 1 e... Isso é bom, isso. Saiu até um mudra. E aí a gente pode explorar as vogais, porque a gente não precisa ficar só no ha-ha-ha, a gente pode fazer e assim vai. A gente pode utilizar toda a ludicidade, inclusive. Vocês viram que eu fiz uma rotina matinal, né? Então, tô escovando a língua. Tem o riso do leão, que ele vem e ele faz... com a língua lá embaixo, né? Então, de repente, eu tô lá escovando a língua. Sei lá, gente. Não é maravilhoso. Inventa. Tô fazendo skincare, que tem o creme do riso também, né? Que você pega o potinho e vem... Pô, já tô lá fazendo skincare. Então, simbora. Na hora do banho, tô passando a esponja vegetal. É claro que nem sempre. Mas por que não usar mais? Né? Então, a gente pode começar a entrar na faixa do porque sim, porque eu quero. Porque tá sendo contributivo para mim, melhora a minha vida, né? Então, entra nesse lugar do porque sim. Faz sentido, gente? Sim. Faz todo sentido, principalmente para quem tem a lua em Sagitário. Minha esposa toda hora olha pra mim, ela fala, o que você tá rindo? Porque ela já sabe, né, as microexpressões. Porque às vezes eu tô parado, dá aquela risadinha, aí ela já sabe, o que você tá rindo? Aí eu tenho que contar tudo que veio na minha cabeça, todo esse fio, né, que às vezes... Nós somos tios do pavê, né? Eu sou. As luas sagitarianas, elas promovem altos tios e tias do pavê. As piadinhas fora de hora. Nossa, eu e a minha família... Acho que tem muita gente da minha família que tem a lua sagitariana, porque a gente faz piada até em velório, gente. É um negócio... Deve ser.
Ô, Grace, agora uma pergunta. Eu tenho um amigo muito rabugento. Tá. Talvez você conheça ele. Já tô É do indo. nosso círculo. Isso. Tá. A gente pode amarrar a pessoa e passar o fio mental nela? Pra dar uma ajuda? Ah, olha. Será que funciona? Sob assim? tortura? É. Tortura do riso. Tortura do riso, pega aquela Se a peninha. pessoa fica um pouco mais leve, assim, sabe? Eu não sei, essa coisa da coação, assim, ela pode ser complicada, mas ao mesmo tempo ela pode ser divertida. Pode, né? Eu acho que pode. Então vamos tentar um dia. A gente pode fazer um tio do riso com ele, né? Tá assim, ótimo. até porque em 4, gente, já é uma A gente grande- consegue, né? É uma... Segura os pés, um cada mãozinha. ali, ó. Isso. A gente não precisa dar o nome aos bois. Não. A confissão do Doni, crime tá feliz? tá gravada. Então gargalha. Tipo a... Como que era? Carminha? Carminha? De A uma vilã? novela. A vilã da Globo. novela, é. Tá feliz? Então gargalha. Ele tá fazendo o riso da biblioteca. Não, é assim. Da biblioteca. Muito. Ele tá rindo no mudo. É normal, né? Você aperta o mute da Você televisão e aí você fica... É. Acho que ele tá me xingando. Né? Passar um fio mental ali pra ele parar de me xingar. E Grace, quem quiser te achar suas redes sociais para agendar com você, você atende? Como é que tá o processo? Bom, vamos lá. Hoje existe a possibilidade de coach do riso, mas não é uma via comum para os meus atendimentos, tá? Eu tenho feito mais trabalhos coletivos, considerando o café esotérico, e também as próprias batalhas de tarô, que você também teve lá comigo, a gente riu a valer, né? Assim, foi muito legal. Então, assim, hoje é mais focado no coletivo. Eu acredito muito no poder de transformação junto, né? Porque um leva o outro, que leva o outro. Ontem mesmo fiz Entre Oráculos e Vinhos em Moema. Teve meninas que levou 2, 3 amigas. Quando eu fui ver, a mesa tava abarrotada e depois saiu todo mundo amigo. Sabe aquela coisa de criança mesmo, que não liga se a gente é time A, time B, político não sei o que lá, sabe? Não tem isso. Criança, de repente, fala assim, nossa, eu adorei o teu moletom. Vamos fazer lição de casa comigo mais tarde? Vou pedir pra minha mãe botar mais água no feijão, tal, não sei o que. Já era assim, de repente, amizades de 10, 20, 30 anos se formavam. Eu faço amizade assim, né? Então, eu acredito muito no poder de transformação coletiva. É muito possível, inclusive, que o Yoga do Riso volte pro line-up do Café Esotérico na edição de primavera. Olha que maravilha, hein? Já estou fazendo a Em curadoria das próximas edições. E em maio a gente vai ter a Martinha lá com a gente. Legal. Aquele spoiler, né? Martinha vai no encontro nosso de outono trabalhar com os dragões. Os dragões, o autocuidado. Antes da gente entrar com o cacauzinho, né? Porque vai ter uma cerimônia do cacau. Desculpem, gente, minha voz hoje ela não está aquela Brastemp, mas eu espero ter sido uma contribuição positiva. E aí a gente continua trocando. É só colocar um @ na frente do meu nome social, que é Grace Dorta, com 2 Cs, né? Que aí você me encontra YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn também. Embora a fala no LinkedIn ela seja um pouco mais séria, direcionada a corporativo. Tenho muitas palestras legais para trabalhar também no público dentro das 4 paredes espelhadas aí para cima e para baixo. Ainda mais agora com a NR01. Mas hoje o meu foco ele é mais coletivo. Ainda dou atendimento individual com outras técnicas, mas pensando no Yoga do Riso, eu vejo ele como uma via de melhoria nas nossas relações coletivas. E a gente está precisando demais disso. Com certeza, né? Curta, compartilha, siga a Grace, assista a Batalha de Tarô, o de Oráculos, que é fantástico. Você ri muito. Eu perdi, aliás.
Mas foi bom. Né? E é muito legal, porque ninguém espera, Eu nem né? lembrava, você perdeu? Eu perdi. Ai, que horror. Nossa, elas podiam fazer uma batalha de tarô pra ver quem tira a melhor notícia pra gente. Eu só quero boas notícias. Só boa, quem tirar a melhor ganha. Não pode ser Olha, assim? eu já normalmente fico parecendo a Nazaré fazendo um monte de conta aqui, assim, porque eu fico imaginando como pode ser. Porque eu gosto de inventar novas possibilidades sob a mesma ferramenta. Por exemplo, o próprio Entre Oráculos e Vinhos, tá virando ponto de encontro em Moema. E todo encontro eu trago uma dinâmica diferente com o mesmo oráculo. O primeiro encontro eu transformei num tabuleiro, parecendo, tipo, Ludo, fazer uma jornadinha ali com A jornada da dado. Oca, né? É, com a jornada do louco, Do louco. né? Tinha, ao invés de homenzinhos, eu trouxe cristais, já para poder entrar também nesse campo energético e tal. Jogava o dado, andava as casas, e aí tirava um arcano maior e um arcano menor. Ontem eu transformei os arcanos maiores numa mesa de jogo de memória. Aí os arcanos maiores tudo com a barriguinha para baixo, misturado. E também arcano maior, arcano menor. E fomos fazendo, né? Cara, fica muito interessante. Dá pra fazer um RPG dos oráculos? Dá. Olha. Tipo super trunfo. Também, nossa, dá. Eu adoro essas coisas, cara. Eu gosto de viajar na maionese. Hoje eu tava lá escovando meus dentes. Eu falei assim, acho que o próximo eu vou fazer o embaralhamento dos arcanos maiores com escravo de Jó. Maravilha. Gente, ó, então também acompanha Café com Oráculos. Entre Oráculos e e Vinhos. Acompanha lá pra você saber mais e quem sabe você também tá lá, né? Bem sentar nessa mesa com a gente. E não é pra encher a cara, gente. É pra gente relaxar, descomprimir, tá no estado de presença e se conectar com pessoas diferentes que, de repente, no dia a dia a gente não cogitaria. Conhecer. E aí a gente aprende, né? Surpresas boas de estar ao lado de pessoas que estão buscando a mesma coisa que a gente. E eu falo, quanto mais lugares a gente encontra gente esquisita, é melhor. Estão Que a gente pode ser Minha esquisito. Estão todos convidados, Festa inclusive estranha, com gente esquisita. Eu não tô legal. Não, lá Eu tô a gente legal. sempre sai mais legal. Isso bem. Obrigada, Grace. Gratidão. Passa muito rápido. Se vocês quiserem um podcast só com batalha, aí vai ser legal, hein? Porque aí a gente faz em 4, hein? Já pensou? Já pensou? Aí você coloca aí, chama a Grace de volta. Hashtag. Gente, gratidão, Grace. Foi Nossa, eu tô aqui ainda assim, hahaha. Tô muito feliz com a sua vinda. E gratidão a vocês também. E Doni aí do outro lado, pessoal. Valeu, Doni. Muito hahaha pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ha, ha, ha.